Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista nesta quarta-feira. E vamos falar agora sobre as constantes restrições de circulação em diversas cidades do país em função da Covid-19. Com isso, ocorreu um aumento significativo na demanda por logística resultado da expansão dos e-commerces e das compras online, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT. 54,5% das empresas entrevistadas veem a situação atual como ruim. Em sua maioria, 41,9% acreditam que esse panorama não vai mudar nos próximos 6 meses. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Antônio Flubel. Eu vou perguntar para ele como é que a gente fala corretamente para não ter erro. Te agradeço a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor Antônio Flobensky, é isso? Não. Bom, boa tarde. É Wróblewski. V-W como V, Wróblewski. Wróblewski, legal. Presidente do Conselho... Da mesma forma que o teu nome é difícil na Polônia, o meu é difícil. Agora vamos conversar sobre esse assunto. Quais os principais impactos do Covid-19 observados em relação à logística e transportes? Bom, você tem dois impactos, né? Um, aquele que você vê e sente nas ruas, né? Que é o lockdown, ou quase lockdown que nós fizemos, o fechamento, as restrições de reuniões presenciais, isso é um. Por outro lado, existe um negócio que estava muito latente no Brasil, que era o planejamento, por exemplo, e-commerce, ou algo similar, mas vamos chamar de e-commerce, ele já vem sendo planejado pelas empresas há 5 anos. E nós tínhamos como objetivo, a partir de 2023, 2024, o Brasil está operando totalmente com o e-commerce. O que aconteceu? As empresas, ao verem os pontos de venda físicos sendo fechados, e fecharam muitos, né? E qual a alternativa? É você começar a fazer a venda online. Isso trouxe algumas complicações, porque as empresas não estavam preparadas, por isso os dados que você viu, a grande maioria das empresas no Brasil, e eu vou dizer para você que o número é muito maior, 90% delas não estavam preparadas para fazer isso, tanto que hoje utiliza-se todo e qualquer meio para fazer o deslocamento de um ponto A para um ponto B. Então, a primeira coisa que você vê é exatamente isso, a não preparação. E a segunda coisa é você começar a trazer esses dados para a realidade e trabalhar esses dados. Isso, o que deveria ser feito em 3, 4 anos, está sendo feito em 6 meses, com todos os problemas que acarretam, né? Agora, há setores específicos que foram mais prejudicados, doutor Antônio? Normalmente, os setores que dependiam ou que dependem do ponto físico para vender, para operar, eles foram totalmente prejudicados. A gente fala hoje que tem restaurantes, hoje está um pouco mais liberal, mas tem restaurante fazendo delivery, aí ótimo, excelente. Só que restaurante sempre foi feito para você comer presencial. Então, restaurantes, o comércio em si, o comércio de rua e mesmo o comércio de shoppings, eu creio que foram os que mais sofreram com a pandemia. Creio não, tenho absoluta certeza. E com isso arrastou, por exemplo, você vê restaurantes, não importando o nível deles, se ele é restaurante feito para classe A, para B ou para C, ele começou a ter que fazer delivery, porque senão ia morrer. Como morreram muitos, né? Disse que 25% do comércio do estado de São Paulo fechou, da cidade de São Paulo fechou, e não vai voltar mais. E o restante está fazendo um malabarismo para se manter em pé, ao vivo. Agora, doutor Antônio, e a gente tem observado, né, que cada vez mais essas empresas de logística
tem se aperfeiçoado. A gente pega o exemplo do próprio delivery, né? Cada vez mais o serviço tem sido mais eficiente. Algumas empresas, né, se reinventaram e também tem o serviço eficiente de logística, de entrega, onde você faz uma compra e rapidamente ela chega no seu domicílio, porque outras empresas têm tanta dificuldade em se adaptar nesse setor. Tem muitas razões. Você tem empresas hoje que elas já vinham se preparando, tanto digitalmente falando. Por exemplo, assim, ó, o grande problema das empresas é a preparação digital. Foi a preparação digital. Não adianta você falar que você tem delivery se você não tiver controle sobre esse delivery. Hoje você vê que as empresas controlam quando sai e quando chega ao cliente dela. Isso não estava acontecendo. Isso, efetivamente, eu posso dizer assim, 90% das empresas não tinham isso no radar dela. Se você pegar, vamos nos concentrar um pouco em restaurante. O restaurante não tinha isso. Então, os que estavam mais capitalizados, os que estavam também não tinham delivery. Se você pega restaurantes de primeira linha em São Paulo, eles não tinham delivery. Então, mas eles estavam mais capitalizados, eles tinham mais condições de bancar junto. Cresce paralelamente a isso as empresas da própria entrega, que são as empresas de moto, são as Ubers, as Log, os grandes operadores de entregas no Brasil. Eles apostaram, muitos deles acessaram o mercado, trouxeram investidores, investimento, fizeram IPOs para poder suportar isso. E tem um detalhe importante: se você se lembrar, um ano atrás, quando você comprava qualquer coisa via internet, você achava totalmente lógico um prazo de entrega de 7 dias, 10 dias úteis. Hoje em dia, 2 dias é muita coisa. Então, as coisas também foram se adaptando. Exato. Hoje Mas, você na compra verdade, em alguns. Pois não. na verdade, nós somos um país que não oferece muito, por muitas razões, é lógico, não oferece muito ajuda, auxílio para que as empresas mudem de patamar. Mas eu queria que você comentasse exatamente essa tendência, que é o que você foi muito feliz na tua colocação, quando você falou, até um ano atrás, você comprava pela internet e demorava 7 dias e estava tudo certo. Hoje não, você faz uma compra, na verdade tem empresas aí que te entregam em 2 horas e você rastreia todo o trâmite, né, até chegar na sua casa, né? Como você avalia esse momento, né, de cada vez mais as pessoas elas querem um serviço instantâneo, eficiente e como, né, o empreendedor, como as empresas terão que se adequar a esse novo normal que a gente pode chamar desse modo? Eu diria a você, Cielo, o primeiro passo, falando em empresas, ela tem que começar a pensar em digitalização. Sabe? Se ela não pensar em digitalização, efetivamente ela não vai acompanhar. Eu vou usar a sua expressão novo normal, até porque não tem. Eu não gosto muito dela, mas não tem outra expressão que feche isso. Então, ela tem que começar a digitalizar, ao processo de digitalização. A empresa a qual eu presido, que eu sou o presidente do conselho dela, a PetFind, o que a gente começou, e aí viu uma explosão nesse sentido, é oferecer o primeiro passo da digitalização para as empresas. Então, isso é super importante. O consumidor, ele é sempre um mal acostumado. Se você pensar, ele estava acostumado com 10 dias, mas hoje ele não aceita mais que 2 dias. E é normal. No mundo inteiro acontece isso. Você usou um exemplo de 2 horas, tem vários fazendo em São Paulo. Isso vai expandir. Isso já era uma realidade em New York, já era uma realidade nas grandes capitais de estados americanos, né? E vai se tornar uma realidade no Brasil. Ou seja, digitalização, ela é caminho sem volta. Ponto. Agora, se eu pudesse dizer, eu diria o seguinte: olha, tudo bem, nós temos linhas de financiamento, todo mundo consegue. O governo de São Paulo está tentando linhas de financiamento, ele oferece, mas elas são pelo tamanho que somos. E, evidentemente, São Paulo é um exemplo muito eloquente para isso. Pelo tamanho que somos,
nós deveríamos ter linhas de financiamento monstruosas. Quando você fala que o governo americano está botando quase 3 trilhões de dólares, tanto em ajuda como em incentivo às empresas, é porque ele quer manter a economia funcionando. Nós, infelizmente, somos um país pobre. Nós somos um estado rico, mas um país pobre, né? E a gente não tem essas linhas que os nossos comerciantes pudessem acessar e pudessem manter o negócio dele através da digitalização vivo. Então, na verdade, está todo mundo se ajeitando um pouco. Nós aumentamos a condição de pagamento, nós estamos facilitando, estamos criando um produto que é quase que um plugin. A pessoa chega e em uma semana ela está operando. Eu acho que o caminho é um pouco esse. Não tem muito mais segredo, não. Legal. Dr. Antônio Flobelski, quero agradecer Não. a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Foi um prazer, estou à sua disposição, Guga, para qualquer. Muito obrigado aí por ter esclarecido a gente sobre um assunto tão importante. E estamos de volta aqui agora pela Rede Alesp também, na TV, no YouTube e nas redes sociais. E durante as sessões extraordinárias realizadas na tarde de ontem, os deputados estaduais discutiram o projeto de lei 723 de 2020, que propõe a criação de distritos turísticos no estado de São Paulo. Os detalhes desses projetos estão na reportagem de Sérgio Everton. Vamos acompanhar. A 34ª sessão extraordinária, nesta terça-feira, transmitida pela Rede Alesp em ambiente virtual, discutiu o projeto de lei 723 de 2020 sobre a criação de distritos turísticos no estado de São Paulo e a utilização da logomarca SP para Todos nas campanhas de divulgação dos atrativos turísticos. A sessão, presidida pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, trouxe o projeto de autoria do governador para discussão em regime de urgência. Alguns parlamentares não concordam com a pressa para votar o projeto. Vamos elaborar um plano, mas plano com começo, meio e fim, com participação, com amplitude, sabe, com mecanismo de fiscalização, dizer o que é investimento público, o que é investimento privado, caracterizar corretamente, sabe? Eu não vejo um projeto como esse, de envergadura, ele tem que passar por uma discussão ampla na Assembleia. Deixa acontecer nas comissões, deixa chamar a audiência pública com tempo, deixa as pessoas falarem. Para o deputado Carlos Gianazzi, há na casa projetos de deputados para serem votados no plenário. Existem vários projetos na Assembleia Legislativa tramitando, deputados, deputadas. Eu apresentei, inclusive, o primeiro, logo que começou a pandemia, eu apresentei o primeiro projeto de renda emergencial em março do ano passado. Recentemente, agora no início do ano, a bancada do PSOL apresentou um outro projeto e tem outros tramitando também. Essa é uma pauta importante para a Assembleia Legislativa debater nesse momento. Nós temos também vários PDLs, né, revogando medidas que foram tomadas pelo governo do Dória, que me parece que ele está arrependido agora por conta das últimas pesquisas para a presidência da República. O Dória, né, amarga uma porcentagem muito baixa, 3% apenas das intenções dos votos, 3%. Mas isso, com certeza, é fruto de uma gestão antipopular, antipovo, né, que ataca os trabalhadores e as trabalhadoras o tempo todo. O deputado Paulo Fiorilo acha que o projeto precisa ser mais esclarecedor e citou alguns problemas que existem em algumas cidades turísticas. Sobre o Alto Vale do Ribeira, nós temos um problema gravíssimo: conectividade. Você não desenvolve uma região se não investir em torres de transmissão de internet para que as pessoas que visitem aquela região possam ter acesso e possam divulgar aquilo que existe de bonito, de belo na região. Eu estou falando do Alto Vale do Ribeira, mas a gente poderia aqui explorar várias outras regiões. Eu poderia falar dos rios do Pontal do Paranapanema, da região de Araçatuba, podia falar de Ibitinga, que tem um baita potencial turístico. Eles estão propondo chamar ali do Pantanal Paulista. Então, nós temos várias áreas importantes, várias. Agora, o governo do estado não conseguiu equacionar problemas estruturais ao longo de anos. Eu não estou falando de 2 anos, eu estou falando de décadas, porque não olhou para
regiões que precisam de um aporte financeiro, que precisam de um aporte estrutural, como o Alto Vale do Ribeira, onde você tem o menor IDH e onde você tem uma das regiões mais bonitas do estado. A deputada Janaína Pascoal, em sua fala, disse que no momento não há necessidade da criação desses distritos. O secretário de Turismo, por 2 vezes, esteve no Colégio de Líderes, de maneira muito educada. Ele, inclusive, da última vez, salvo engano, esta semana mesmo, ele disse que gostaria de instituir áreas no estado de São Paulo, como nos Estados Unidos há, por exemplo, a Disney. Então, ele até traz considerações interessantes para justificar a criação dos distritos turísticos. Ele levantou esses pontos diante até de indagações de colegas e minhas, inclusive, para tentar entender qual a utilidade, da criação desses tais distritos, se nós já temos os municípios de interesse turístico, se nós já temos as instâncias turísticas. E ele explicou que os municípios têm a sua individualidade e que os distritos não vão se confundir nem com os MITs, nem com as instâncias. E então, sob esse ponto de vista, a explicação me pareceu interessante. Por outro lado, eu não consigo ver assim, uma necessidade jurídica de ter esse projeto aprovado para tal finalidade. Terminada a discussão, não houve quórum suficiente para votar o projeto de lei 723 de 2020, que ficou para uma próxima sessão extraordinária. 10 minutos depois, em uma outra extraordinária, foi aprovado o regime de urgência da moção 110 de 2021, de autoria do deputado Campos Machado e coautores, que presta homenagem a Bruno Covas. Aí você acompanhou tudo o que aconteceu na sessão extraordinária de ontem aqui no Parlamento Paulista. E o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o secretário da Educação, Rocieli Soares, entregaram mais 2 unidades do programa Creche Escola. Segundo a Secretaria de Educação, as construções nos municípios de Fernão e Paulistânia foram realizadas graças ao investimento de mais de 3 milhões de reais do governo do estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras locais. O centro educacional, Um Novo Amanhã, no município de Fernão, tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos. Já a creche municipal Aparecida Gomes de Freitas, em Paulistânia, pode atender até 150 alunos da mesma faixa etária. De acordo com o governo do estado, desde a sua implantação em 2011, foram entregues 470 unidades dentro do programa Creche Escola e outras 147 estão em execução. E o governo de São Paulo anunciou ontem, terça-feira, uma parceria entre as secretarias de Educação e Turismo e Viagens para ofertas de disciplinas eletivas sobre o setor de viagens e turismos aos alunos do ensino médio e dos últimos anos do fundamental da rede pública estadual. Segundo o governo, a iniciativa tem como objetivo aliar a educação à inovação e ao empreendedorismo, apresentando o turismo e seus diversos segmentos como fator de desenvolvimento pessoal e profissional. Por meio do programa Inova Educação, serão oferecidas atividades educativas para o desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural dos estudantes, com disciplinas eletivas, projeto de vida e de tecnologia e inovação. E o deputado Edmir Chedi, do Democratas, confirmou a liberação, através de emenda impositiva, de R$100 mil para a saúde pública da Prefeitura de Piracaia. O investimento poderá contribuir com as atividades realizadas para combater a pandemia. Em 2020, o parlamentar destinou R$300 mil para o município. O recurso financeiro foi utilizado para melhorias da infraestrutura urbana. Ele destacou que tem reivindicado mais investimentos à saúde pública para as administrações municipais. Além disso, afirmou que sem o apoio do governo estadual, as prefeituras da região bergantina terão dificuldades em garantir o atendimento adequado à comunidade. Utilizada pela primeira vez nas eleições municipais de 96, a urna eletrônica completa 25 anos em 2021. Atualmente, há um debate no Congresso Nacional para que a urna imprima uma versão em papel do voto.
para que possa ser auditável em caso de necessidade. Uma pesquisa de uma consultoria de negócios e atividades públicas no Brasil ouviu 1.200 pessoas na semana passada e chegou ao seguinte levantamento. Entre os eleitores brasileiros, 46% preferem o voto eletrônico e 31% têm preferência pelo voto impresso. Outros 7% dizem que não sabe e 16% admite que tanto faz qual será a forma do voto para as próximas eleições. Recentemente, num evento no Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o voto impresso e declarou: se o parlamento promulgar, teremos voto impresso em 2022. Ninguém passará por cima da decisão do parlamento brasileiro. E vamos com mais uma entrevista. Vamos falar agora no Jornal da Rede Alesp. Temos mais uma entrevista, mas antes dessa entrevista vamos a mais uma notícia. A média diária de exportações de soja do Brasil alcançou 842 mil toneladas até a terceira semana de maio, alta de 19,5% no comparativo anual. De acordo com os dados do governo, isso pode configurar um novo recorde mensal de vendas, em torno de 17 milhões e 700 mil toneladas, caso o ritmo se mantenha até o final desse mês. No acumulado de maio, o maior produtor exportador global de oleaginosa já embarcou 12,64 milhões de toneladas do grão. Pelos dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, a máxima histórica foi registrada em abril, quando o Brasil exportou 17,38 milhões de toneladas. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com muito mais informações. É rapidinho, a gente já volta. Você acompanha